Deixamos toda a nossa fortuna para nossa filha favorita, dizem os pais para a filha renegada, mas a resposta da outra os deixa em choque. Marta apoiava-se na borda da velha mesa de cozinha enquanto revisava a tela iluminada de seu laptop. O ambiente era silencioso, exceto pelo zumbido fraco da geladeira e pelas batidas ocasionais de talheres na pia. De tempos em tempos, ela erguia a cabeça, prestando atenção aos ruídos vindos da sala, onde a televisão permanecia ligada. Na tela do computador, os números relativos às contas já não a surpreendiam mais. Luz, gás, água, internet. Ela murmurou com a voz contida, ao ver que a conta de água marcava R$62. Como eles conseguem gastar tanto? Questionou-se em silêncio, apesar de conhecer bem os hábitos dos pais. Ao fundo, Geraldo, seu pai, trocava de canal sem parar. Ele passara a maior parte da vida em uma penitenciária, trabalhando como agente, mas agora sentava-se quase o dia inteiro na poltrona, como se fosse um trono. Ali passava os olhos por reprises de programas esportivos ou por noticiários que pouco lhe interessavam. Sua voz grave ecoava pelos corredores sempre que algo na TV não o agradava. Às vezes, ele exclamava: "O que é isso, meu Deus?" Mas raramente alguém respondia. Olívia, a mãe de Marta, encolhia-se no outro canto do sofá, com as pernas cobertas por um cobertor já bastante surrado. Marta lançava um olhar cansado na direção da porta que separava cozinha e sala. Em pensamento, refletia sobre o fato de que, caso não arcasse com aqueles pagamentos, a luz da casa provavelmente teria sido cortada semanas atrás. Ou a internet, que se tornara essencial, teria cessado num piscar de olhos, gerando mais lamentos de Geraldo e uma tensão silenciosa em Olívia. Era uma responsabilidade grande e ela aceitava porque se habituara a isso. Mas no fundo, o cansaço crescia. "Eu não me importo de ajudar", dizia para si. "Mas será que algum dia eles reconhecem?" A rotina de cuidar das contas vinha de longe. Ainda recordava o dia em que o pai, então firme e imponente, caiu em serviço, fraturando o quadril de forma séria. Na época, Geraldo era temido e respeitado no trabalho, mas a cirurgia necessária e a recuperação prolongada mudaram tudo. Ele tentou voltar à penitenciária assim que removeu as muletas, sem sucesso. "Não podemos correr riscos, Geraldo", dissera o supervisor. "A direção não aceita essa responsabilidade." Foi um golpe duro. Geraldo passou a receber aposentadoria por invalidez, o que cobria parte das despesas básicas, mas estava longe de garantir o estilo de vida que mantinham antes. No início, Geraldo demonstrava vontade de se reerguer. "Não sou inútil, só preciso de tempo para me recuperar", repetia. Mas os meses se alongaram e ele se acostumou a acordar tarde, tomar seu café, ocupar a poltrona e observar a vida passar pela tela da TV. Olívia não parecia ver problema. "Ele já trabalhou tanto, deixa ele descansar", dizia em tom complacente. Marta, porém, sentia um aperto no peito ao notar que o pai se acomodava. Observava o cansaço nos olhos dele quando tentava se levantar, mas também enxergava certa indiferença naqueles dias longos e ociosos. Para completar, algum tempo depois, Olívia enfrentou uma pneumonia grave. Sempre lidara com alergias crônicas, mas, naquela ocasião, contraiu uma infecção perigosa que a levou a semanas de internação. Marta fazia malabarismos entre o trabalho e as visitas ao hospital, voltando para casa apenas para organizar tudo, desde a compra de remédios até o pagamento das contas. Lembrava-se nitidamente de quase não ter tempo para jantar, pois, assim que chegava do trabalho, precisava garantir que nada faltasse à mãe. Quando Olívia se recuperou, o médico recomendou repouso e, aos poucos, ela também acabou deixando o próprio emprego. Os dois, então, passaram a viver de benefícios e do auxílio financeiro discreto, porém constante da filha. Enquanto Marta abraçava esse papel de cuidadora, Irene, sua irmã mais velha, desfrutava de um universo quase paralelo. Dotada de uma veia boêmia, era comum Irene desaparecer por dias, surgindo apenas em fotografias digitais que Marta ocasionalmente via nas redes sociais. Praias,
festas, viagens. Quase sempre, a mensagem que vinha no celular era algo como "Ei, maninha, tudo bem?", seguida de um relato sobre um evento artístico ou um show underground. Marta soltava um suspiro ao ler e invariavelmente pensava: quando ela vai olhar para a situação dos nossos pais? Embora não nutrisse inveja, carregava uma frustração silenciosa. Marta lembrava-se de conversas na mesa de jantar, quando Olivia elogiava Irene por ser tão cheia de talento e criatividade. Enquanto isso, dirigia a Marta um sorriso brando, chamando-a de "nossa filha prática e responsável". No início, Marta não via maldade nisso. Achava normal cada um ter seu perfil. Contudo, à medida que passou a assumir cada vez mais tarefas domésticas e financeiras, começou a sentir-se sobrecarregada. Bastaria um "obrigada por tudo" sincero para aquecer seu coração, mas raramente ouvia algo além de "esse mês a conta do gás está certa, Marta", ou "chegaram as faturas de água e luz, filha". Ela seguiu em frente, pagando, organizando e agendando, até que um episódio simples, numa tarde aparentemente banal, revirou suas certezas. Ajudava Olivia a arrumar o quarto de despejo, onde se acumulavam caixas empoeiradas, álbuns de fotografia amarelados e objetos há muito esquecidos. Era uma tarefa tediosa, mas a mãe insistira em limpar aquele espaço. "Quem sabe a gente não encontra algo de valor", brincou Olivia, agachando-se para revirar um baú. Marta deu de ombros, pois já estava acostumada a seguir as vontades maternas. Foi então que, mexendo em uma pilha de papéis antigos, Marta deparou-se com um envelope branco marcado por letras trêmulas. "Testamento". Ela franziu o senho, intrigada. "Mãe, o que é isto?", perguntou, sem obter resposta imediata. Olivia parecia concentrada em limpar um porta-retratos enferrujado e apenas soltou um "depois vejo, querida". Marta, porém, não resistiu à curiosidade e espiou o conteúdo. Dentro do envelope encontrou documentos jurídicos que, à primeira vista, pareciam padronizados. Mas a surpresa foi enorme ao notar as cláusulas assinadas por Geraldo e Olivia Cardoso. Todos os bens do casal, incluindo a casa em que Marta morava e para a qual contribuíra por tantos anos, seriam destinados única e exclusivamente a Irene. Marta releu, esperando encontrar seu nome em alguma cláusula complementar. Em vão. Não havia sequer uma menção ou nota de reconhecimento. As mãos dela tremiam e o coração disparou num misto de incredulidade e mágoa. Ela engoliu em seco. Não queria que Olivia percebesse o choque. Ainda assim, sua mente fervilhava. "Toda a casa para Irene?", pensava, com o estômago embrulhado. Lembrou-se das incontáveis vezes em que abriu mão de algo para pagar uma conta atrasada, das madrugadas em que calculava o dinheiro exato para que nada faltasse, das incontáveis idas ao supermercado para reabastecer a despensa quando os pais ficavam sem recursos. E eu? Eu não contei para nada? A dor começou a transformar-se em raiva. Tentando controlar a respiração, ela colocou novamente os papéis no envelope, olhando de relance para a mãe, que agora examinava um abajur sem funcionar. "Marta, você pode ver se esse fio está rompido?", chamou Olivia sem notar nada de errado. Marta pigarreou, guardando o envelope com cuidado entre outras caixas. "Acho que sim, mas podemos deixar isso para outro dia?", respondeu em tom neutro, lutando para manter a voz firme. Olivia ergueu o olhar ligeiramente surpresa, mas assentiu. "Tudo bem, filha". O resto da arrumação seguiu quase como antes, mas Marta mal conseguia se concentrar na limpeza. "Precisamos organizar essas caixas em pilhas e descartar o que não serve", recomendava Olivia, esticando os braços para alcançar uma vassoura. Marta apenas concordava com acenos de cabeça, ocupada demais tentando digerir o que descobrira. A cada objeto que pegava, a indignação voltava. "Como eles puderam ignorar minha existência nesse documento?", repetia em silêncio. Por fora mantinha a expressão impenetrável. Quando por fim terminaram o básico no cômodo, Olivia sugeriu uma pausa para tomar chá. Já na cozinha, Marta escutou a mãe comentar sobre Irene. "Sua irmã conseguiu vender um quadro na última exposição, sabia? Ela me ligou tão feliz." Geraldo, que se aproximara, corroborou. "Irene tem futuro,
Pena que o pessoal não valoriza a arte neste país. Marta esforçou-se para sorrir, mas não era capaz de formular uma resposta genuína. Que bom para ela, disse, bebendo um gole de chá quase insosso. Mais tarde, ao se despedir, Marta relatou de modo contido que precisaria de uns dias para pensar na vida. Estou sobrecarregada no trabalho e preciso de um tempo para mim mesma, disse, tentando não transparecer a tempestade emocional que a consumia. Olívia, um pouco desconcertada, inclinou a cabeça. Claro, filha, mas não demora muito para voltar, certo? Geraldo, distraído, apenas acenou com a mão, trocando o canal da TV. Boa noite, murmurou, sem erguer os olhos do controle remoto. Marta saiu com o coração pesado, segurando a bolsa contra o peito, como se isso pudesse amenizar o aperto que sentia. Ao dar os primeiros passos na calçada, repassou mentalmente toda a cena. O envelope, o texto do testamento, as cláusulas destinadas somente a Irene. Sentiu-se traída, como se um laço familiar fosse nada além de formalidade. Será que sabem o quanto estão me ferindo? Sussurrou, olhando para o portão enferrujado que rangeu ao fechar atrás de si. Nas horas seguintes, já em seu pequeno apartamento, ela não conseguiu dormir. A imagem das letras jurídicas naquele papel teimava em se repetir toda vez que fechava os olhos. As palavras exclusivamente para Irene pareciam tatuadas em sua mente. Então é isso. Eu não existo para eles? A cada pensamento, um nó na garganta a sufocava mais. Por um instante, considerou ligar para a irmã e despejar toda a sua raiva, mas logo desistiu. Não vou resolver nada gritando ao telefone, decidiu, puxando o edredom até o rosto, mesmo sem ter sono. O dia seguinte amanheceu com o som do celular despertando, convidando-a para mais um expediente no trabalho. Marta seguiu quase no piloto automático, respondendo e-mails e participando de reuniões, mas seu pensamento estava distante, preso às lembranças da véspera. Em um momento de pausa, pegou o telefone e encarou a tela, ensaiando enviar uma mensagem para Olívia. As palavras, porém, não saíam. Um amargor lhe dominava, misturando-se à sensação de injustiça que não a abandonava. Horas depois, ao voltar para casa, a mesma cena do envelope revisitou-lhe a cabeça. O coração disparou, e ela tomou a decisão. Não vou continuar bancando a salvadora. Que fiquem sem luz ou sem internet, se é assim que preferem. Entretanto, ao imaginar o desespero da mãe, seu estômago revirou. Podia estar machucada, mas ainda sentia empatia. Talvez eu precise organizar uma saída mais gradual, mas não posso sustentar isso para sempre. Nos dias subsequentes, Marta atendeu a algumas ligações de Olívia, limitando-se a trocar amenidades. Quando a mãe perguntava sobre boletos, ela dava respostas vagas. Não queria criar um atrito aberto, mas internamente tentava traçar um plano para se afastar sem mergulhar na culpa total. Preciso de força para não ceder, sussurrava, encarando a rotina que, até então, parecia imutável. Ainda assim, sentia-se presa a um dilema. Era a única que realmente entendia as finanças da casa. Seu pai pouco se importava com sistemas online, e sua mãe mal conseguia usar o computador. Irene estava fora do radar. Se eu simplesmente deixar tudo de lado, eles vão ficar na mão, lamentava para si. Mas depois de tanta decepção, também não suportava a ideia de continuar como se nada tivesse acontecido. Nas noites em claro, tentava relembrar cada detalhe do testamento, perguntando-se se havia alguma possibilidade de erro. Contudo, as assinaturas de Geraldo e Olívia estavam lá, incontestáveis. Eles estão conscientes do que assinaram? Pensou atordoada. Podia até supor que alguém os influenciara, mas isso não diminuía a mágoa. Era como se, por trás de cada palavra naquele papel, existisse um recado claro. Você não faz parte do nosso futuro. Por fim, decidiu ajudar a mãe a concluir a arrumação do tal quarto de despejo e a cuidar dos ajustes básicos da casa, mas com o coração cheio de reservas. Pensava em como se afastar gradativamente. Numa noite, levou algumas sacolas de roupas velhas para doação e, ao sair, Olívia perguntou com um semblante preocupado:
Tem certeza de que você está bem, filha? Me parece tão estranha. Marta sorriu amarelo. Só estou cansada, mãe. Preciso mesmo de um tempo para mim. Quando atravessou a porta rumo ao quintal, carregando as sacolas, sentiu o ar fresco da noite roçar seu rosto. Uma brisa suave embalou seus cabelos e ela fechou os olhos por um instante. Pensou em tudo que tinha feito por aqueles que agora a excluíam dos planos. Eu não achava que fosse simples, mas não imaginei que doeria tanto descobrir isso, murmurou, ajeitando as alças das sacolas no ombro. Antes de ir embora, conferiu mais uma vez se havia algo pendente que precisasse de resolução imediata. Mãe, o filtro de água ainda está vazando? Perguntou sem conseguir evitar a mania de verificar consertos. Ah, eu esqueci de ver. Você dá uma olhadinha? Suplicou Olívia. Marta foi até a cozinha, verificou a torneira e notou que o problema exigia apenas um aperto no registro. Pronto, acho que resolve por enquanto, disse afastando-se. Ao se despedir, avisou novamente que tiraria uns dias de folga para colocar a cabeça no lugar. Olívia limitou-se a erguer a mão em sinal de adeus, sem suspeitar do turbilhão de emoções que consumia Marta. Já Geraldo, no sofá, nem se deu o trabalho de desviar o olhar da TV. A filha sentiu que não cabia esperar qualquer demonstração de apreço. Respirou fundo e saiu, dando passos firmes até o portão. Por fim, trancou o portão e seguiu pela rua silenciosa, iluminada apenas pela luz amarelada dos postes. Cada passo reverberava em seu peito, e ela teve certeza de que não seria fácil voltar a ser a mesma Marta de antes, sempre disposta a tudo para manter o lar funcionando. Enquanto pensava nisso, uma única conclusão cintilava em sua mente como um alerta. Aquela descoberta sobre o testamento mudara tudo. Ela não sabia ao certo como lidar com a situação, mas no fundo, já tinha plena convicção de que não seria tão simples retornar ao papel antigo de filha incansável. A descoberta sobre o testamento mexera demais com ela. O afastamento de Marta foi abrupto e silencioso. Durante dias ela não apareceu na casa dos pais e não atendeu às ligações de Olívia. Nesse intervalo, dedicou-se a cuidar de assuntos pessoais que antes deixava para depois, como se por um tempo quisesse esquecer tudo que envolvia a casa onde crescera. Ela desligava o celular em vários momentos do dia e tentava ocupar a mente com trabalho, leitura ou qualquer atividade que a mantivesse longe das lembranças que a sufocavam. Ainda assim, quando a noite chegava, não conseguia conter o turbilhão de pensamentos que lhe faziam revirar na cama. Enquanto isso, a realidade começou a pesar para Geraldo e Olívia. Pela primeira vez em muito tempo, não havia quem acessasse o site do banco para pagar as contas, nem quem levantasse para resolver pequenas manutenções domésticas. Olívia olhava para uma pilha de boletos que, sem Marta, pareciam escritos em outra língua. A tensão se fez presente logo nas primeiras semanas. Geraldo, sem saber como lidar com a burocracia, pegava o telefone para ligar para as companhias de luz e água, mas perdia a paciência rapidamente com menus eletrônicos e atendentes que lhe pediam dados que ele nem sabia onde encontrar. Olívia, como é que a Marta fazia para resolver isso aqui? Perguntou Geraldo certa tarde, revirando uma conta de energia que passara do vencimento. Ela abria o computador, ia naquele negócio de internet banking, eu acho, respondeu Olívia confusa. Mas você sabe que eu nunca entendi direito. Ele bufou, largando o papel sobre a mesa. Isso é um absurdo. Precisamos falar com ela. Eu tento, mas ela não atende, murmurou Olívia, escondendo o celular no bolso do avental. Já deixei recado, mandei mensagem. Não sei o que fazer. Sem Marta, a casa mergulhou em um caos financeiro e prático. Foram dias de desordem, lixo acumulando porque ninguém pensava em colocá-lo para fora no horário correto, lâmpadas queimadas que não eram trocadas, correspondências se empilhando no corredor. Houve quem notasse a mudança. A vizinha da frente, Dona Carmen, chegou a comentar com Olívia que achava estranho não ver a filha por perto. Está tudo bem com a Marta? Indagou Dona Carmen, apoiada no portão. Faz tempo que ela não passa por aqui. Ah, ela está trabalhando muito, sabe como é, disfarçou Olívia, tentando parecer tranquila. Logo aparece. Quando começavam a chegar avisos de possíveis cortes de fornecimento,
ela teve que enfrentar a dura verdade de que estavam sozinhos. Certa manhã, ao receber um envelope vermelho com o aviso de corte de energia, Olivia sentiu o coração disparar. Colocou o papel sobre a mesa e ficou olhando para ele por minutos, paralisada. Era um choque perceber que, sem Marta, realmente não sabiam por onde começar. Nessa altura, Irene seguiu distante, vivendo sua vida artística sem suspeitar da gravidade do que acontecia na casa dos pais. Em redes sociais, publicava fotos de festas, pequenas exposições, viagens. Falava de seus projetos, mencionava nomes de galerias e amizades, mas sequer imaginava que Olivia e Geraldo estavam naquele sufoco. Certo dia, Olivia decidiu tentar novamente ligar para Marta. A voz saiu trêmula e insegura quando a filha finalmente atendeu, depois de tantos toques. Marta estava em seu apartamento, sentada no sofá, e respirou fundo antes de apertar o botão para aceitar a chamada. "Marta, filha", começou Olivia, tentando manter o tom habitual. "Você pode vir aqui? Estamos precisando de você." "Olha, mãe, não dá para eu ir agora. Estou cheia de coisas para resolver", respondeu Marta, a voz firme. "Além do mais, vocês podem chamar a Irene. Afinal, ela é a herdeira universal." Olivia engoliu em seco. Não conseguia acreditar que Marta já sabia do testamento. As mãos suavam e ela buscava as palavras certas, mas tudo saía desajeitado. Não... Bem, isso não é como parece, Marta. Você entendeu mal? Sério?" Marta interrompeu, sentindo a garganta apertar. "Parece bem claro para mim. Filha, nós não planejamos dessa forma. Quer dizer, o seu pai e eu..." A desculpa soava cada vez menos convincente. Marta não deixou que ela terminasse. "Chega, mãe. Estou cansada de ser a peça de reposição, de fazer tudo sem receber nada em troca, nem sequer gratidão." Olivia tentou um último apelo. "Por favor, Marta, precisamos de você. E vocês já pensaram que eu também poderia precisar de vocês?" disparou Marta, com a voz tremendo de mágoa. "Acho melhor vocês darem um jeito. Chamem a Irene." A ligação terminou. Marta deixou o celular de lado, apoiando os cotovelos sobre os joelhos e cobrindo o rosto com as mãos. No fundo, doía muito mais do que ela demonstrava. Não era o dinheiro ou o patrimônio que a feriam, mas a total falta de reconhecimento e carinho. Tantas vezes abrira mão de gastos pessoais para ajudar os pais. Tantas vezes preferira ficar em casa para resolver problemas enquanto Irene viajava pelo mundo. E agora se via completamente ignorada naquele documento que deveria ser um ato de cuidado. Enquanto isso, Irene não fazia ideia da crise. Continuava postando fotos de festas e saídas com amigos, pegando carona em todo o convite que aparecia. Falava com Olivia de vez em quando para comentar sobre exposições, galerias, convites para pintar murais. Jamais perguntava sobre as contas ou a saúde do pai, pois supunha que tudo estava nos eixos. Afinal, Marta sempre deu conta de tudo. Quando Olivia comentou que Marta estava estranha, Irene apenas deu de ombros. "Mãe, ela deve estar muito ocupada, você sabe. A Marta sempre foi workaholic", disse Irene rindo ao telefone. "Logo passa." A situação tomou outro rumo inesperado quando Geraldo teve um infarto. Seu problema de coração já era conhecido, mas ele nunca dera a devida atenção aos check-ups. E naquela tarde, sentira uma dor lancinante no peito, que o fez suar e perder a cor. Olivia chamou a ambulância às pressas, enquanto tentava manter Geraldo acordado. O trajeto para o hospital foi tenso, com Olivia ao lado dele, segurando-lhe a mão trêmula. A necessidade de uma cirurgia emergencial pegou a todos de surpresa. Olivia, desesperada, tentou entrar em contato com Marta, sem saber a quem mais recorrer para providenciar o dinheiro e assinar formulários. Irene, ao saber da gravidade pelo telefonema da mãe, finalmente compreendeu que Marta era a única pessoa capaz de organizar tudo sem que o caos se instalasse de vez. "Marta, sou eu", disse Irene, a voz embargada quando discou para a irmã. "O pai está muito mal no hospital. Ele precisa de uma cirurgia urgente." Do outro lado, Marta ouviu sem falar nada por alguns segundos. O ressentimento latejava, mas o amor pelos pais, sobretudo pelo pai, que apesar de tudo sempre fora próximo dela em algum nível, falou mais alto.
Que cirurgia é essa? Vocês já sabem quanto custa? Perguntou, segurando a vontade de se mostrar fria. Não faço ideia, mas a mãe está desesperada, respondeu Irene, quase chorando. Eu sei que você está chateada, mas, por favor, Marta, você pode ajudar. Marta fechou os olhos e inspirou fundo. Em sua cabeça vinham flashes de Geraldo, a maneira como ele gargalhava nas poucas vezes em que realmente se interessava por algo. As histórias que contava sobre a penitenciária, o orgulho que ele sentira quando ela terminara a faculdade. Por mais que tivessem problemas, era seu pai, e ela não queria ser responsável por alguma tragédia. Passa o telefone para a mãe, pediu Marta. Irene hesitou, mas em pouco tempo Olivia atendeu com a voz embargada de choro. Filha, o médico disse que o quadro é grave. Estão fazendo exames, mas ele precisa de um procedimento urgente. Eu vou resolver, mãe, prometeu Marta, sentindo o estômago revirar. Me manda os dados do hospital. Obrigada, filha, obrigada, balbuciou Olivia, soluçando baixinho. A cirurgia ocorreu e, felizmente, Geraldo se recuperou. Na sala de espera, Marta providenciou assinaturas, mexeu nos sites de bancos e aprovou empréstimos que cobriram os custos imediatos. Irene correu atrás de alguns conhecidos para verificar se havia possibilidade de reduzir parte da conta, mas era Marta quem lidava com a burocracia principal. Quando Geraldo despertou, abriu os olhos e viu a filha ao lado do leito, segurando silenciosamente sua mão. Ele ainda estava fraco, mas reconheceu Marta. Você está aqui, minha filha, murmurou emocionado. Obrigado. Marta não disse nada no primeiro momento, apenas assentiu, com os olhos úmidos. Olivia, que também estava presente, aproximou-se com uma expressão de profunda gratidão, misturada a um constrangimento quase palpável. Marta, nós não temos palavras, obrigada, minha filha. Marta continuou em silêncio por alguns instantes, observando os aparelhos que monitoravam os batimentos do pai. Por fim, respondeu de maneira contida. Fiz o que precisava ser feito. Depois que Geraldo recebeu alta, o ambiente na casa mudou. Olivia percebeu que havia chegado ao limite e que não podia mais ignorar o que fizera. O peso de quase ter perdido o marido e o alívio de tê-lo de volta a fizeram refletir. Precisava ter uma conversa séria com Marta, mas não tinha coragem de tocar diretamente no assunto do testamento. Marta, por outro lado, estava dividida. Uma parte dela sentia piedade ao ver os pais tão vulneráveis. Geraldo não podia se esforçar, precisava de repouso e cuidados. Olivia andava nervosa, com medo de qualquer sinal de recaída do marido. Mas a ferida sobre o testamento ardia na consciência de Marta, lembrando-a de que todo o esforço, até aquele momento, não fora suficiente para que a considerassem digna de reconhecimento. Ela passava pela casa com frequência para verificar a recuperação de Geraldo, trazia medicamentos, verificava a pressão dele com um aparelho que comprara, mas evitava longas estadias. Quando Olivia a convidava para almoçar, Marta inventava desculpas para sair. Preferia manter uma certa distância, pois não queria cair novamente no ciclo de resolver tudo sozinha e acabar esquecida. Fica mais, Marta, dizia Olivia após uma consulta de rotina de Geraldo. Eu fiz aquele bolo que você gosta. Obrigada, mãe, mas tenho trabalho para colocar em dia, respondia Marta sem encarar os olhos dela. Vou levar só um pedaço para casa. Numa noite, Olivia a seguiu até a porta, ansiosa para criar um momento de aproximação. Filha, a gente sabe que te deve muito, começou a dizer com a voz embargada. E eu não sei como consertar tudo o que aconteceu. Marta agarrou a maçaneta da porta e respirou fundo, sem se virar completamente. Vocês precisam entender que eu não posso ficar o tempo todo aqui, resolvendo cada problema. Eu tenho minha vida também. Olivia aqueceu num misto de tristeza e compreensão, mas não ousou insistir. Sentia que o certo seria abordar o testamento e tentar corrigir as falhas. Porém, não sabia sequer por onde começar. Tinha medo de piorar ainda mais a situação. Enquanto isso, Irene tentou retomar a rotina artística, mas carregava um peso na consciência. Sempre pensara que Marta estivesse tudo resolvendo sem dificuldades, e só então percebera a dimensão do sacrifício que a irmã fazia.
Ligou algumas vezes para Marta, propondo um encontro casual para conversarem. A gente podia tomar um café, o que acha? Sugeriu. Acho bom, concordou Marta sem muita animação, mas estou meio sem tempo agora. Aparentemente nenhum dos lados encontrava as palavras certas para expressar o que sentia. Faltava coragem para abrir feridas e admitir erros. Por isso, o espaço que Marta mantinha era quase a única forma de autoproteção que encontrara. Depois que Geraldo recebeu alta e estabeleceu certa rotina de cuidados, Marta sentiu o peso da exaustão emocional. Passava horas refletindo em seu apartamento. Recordava os sacrifícios que fizera, os sorrisos que nunca recebera de volta e como se sentia usada. Ao mesmo tempo, lembrava-se do olhar de Geraldo após a cirurgia, da maneira como ele parecera realmente grato por ela ter estado ali. Sabia que nada se resolveria num passe de mágica. Mesmo com Geraldo restabelecido, a relação com a família estava marcada pela descoberta cruel do testamento. Ela não conseguia fingir que não existia. Evitava longas conversas, pois qualquer menção a bens, heranças ou necessidades financeiras reacendia o ressentimento. Precisava de espaço para decidir seu próximo passo, sem continuar presa àquele ciclo de desvalorização. Nesse período, Marta buscou refúgio em atividades que lhe traziam paz, como aulas de cerâmica num centro comunitário. Ela saía do trabalho, passava em casa apenas para trocar de roupa e, em seguida, seguia para o espaço onde o torno e a argila a aguardavam. Sentava-se diante daquela máquina simples, ligava-a e observava o barro girar, adquirindo forma conforme suas mãos o pressionavam de modo delicado. Em cada movimento, a tensão acumulada escapava aos poucos, como se a dor que carregava no peito se transformasse em pequenos pedaços de argila que caíam no chão. Certa tarde, depois de um dia exaustivo no escritório, Marta chegou ao centro comunitário com o semblante abatido. Havia algo naquela rotina de moldar peças que a reconectava consigo mesma, uma sensação de que ali ela poderia exercer algum tipo de controle. A argila atendia aos comandos de suas mãos, diferente dos problemas que fora dali insistiam em fugir do seu domínio. Ao sentir a textura fria e maleável escorregando entre seus dedos, ela fechou os olhos por alguns segundos, concentrando-se na sincronia do torno. "Oi, Marta", cumprimentou uma colega de aula, Fernanda, que chegara pouco antes. "Tudo bem? Você parece cansada." "Oi, Fer. Tô um pouco cansada mesmo, mas esses minutos aqui me ajudam a relaxar", respondeu Marta, já ocupando seu espaço de trabalho. "Estava precisando muito disso hoje." Fernanda sorriu, compreensiva, e voltou a mexer em seu próprio pedaço de argila. Marta inspirou fundo e começou a trabalhar no que pretendia ser um vaso alto e elegante. Cada vez que as mãos iam para cima, sentia a massa tomar forma, como se um pedacinho de seu desabafo se fixasse ali. Não dizia muito, pois as pessoas no ateliê respeitavam a concentração alheia, mas a troca de olhares deixava claro que cada um encontrava refúgio naquele lugar. Foi ali, em meio a peças ainda úmidas, que Irene surgiu inesperadamente, carregando uma pizza e uma garrafa de vinho. A irmã entrou no pequeno salão, olhando de um lado para o outro, tentando localizar Marta. Assim que a viu, caminhou em sua direção com um sorriso tímido. "Ei, achei que você pudesse estar aqui", disse Irene, pousando a pizza sobre uma mesa vazia ao lado. "Não te encontrei em casa e pensei em te trazer uma surpresa." Marta desligou o torno, limpando as mãos com um pano. Estava surpresa por ver Irene naquele espaço, especialmente com aquela atitude. Sua relação sempre fora marcada pelo contraste de personalidades e, ultimamente, por feridas profundas que ameaçavam jamais cicatrizar. "Você veio até aqui?" perguntou Marta, enxugando os dedos. "Pensei que não gostasse desse tipo de ambiente." Irene deu um leve encolher de ombros. "Eu costumo pintar, mas cerâmica também me fascina. E eu queria falar com você. Achei que talvez, se trouxesse pizza e vinho, a gente pudesse conversar de maneira mais descontraída." Marta analisou o rosto da irmã e notou um brilho diferente nos olhos dela, algo que misturava sinceridade e receio. Ainda hesitante, convidou-a a sentar-se num canto do ateliê onde havia umas cadeiras empilhadas.
Fernanda, percebendo que se tratava de um assunto pessoal, apenas acenou e se afastou para dar privacidade às duas. Marta e Irene conversaram por horas, entre pedacinhos de massa e goles de vinho em copos descartáveis, pois não havia taças por ali. A conversa foi se aprofundando. Irene começou com comentários suaves sobre a saúde do pai, sobre as contas da casa e sobre como percebera que Marta andava cada vez mais distante. Marta, por sua vez, limitava-se a concordar em silêncio ou a soltar pequenos monossílabos, esperando que a irmã revelasse o motivo real de sua visita. Até que Irene, com o rosto marcado por lágrimas, confessou que tinha algo importante a dizer. Ela respirou fundo, como se precisasse reunir coragem para mergulhar num segredo antigo. Então, começou a contar. Eu nunca tive coragem de falar. Desde adolescente, eu sabia de algo que você não sabia, e isso me consumia. É sobre você, Marta. Você não é filha biológica da mamãe e do papai. Ao ouvir essas palavras, Marta sentiu a respiração falhar. Largou o copo de vinho no chão, temendo deixá-lo cair. Uma parte dela queria gritar: "Você só pode estar brincando!" Mas o olhar de Irene mostrava a gravidade da declaração. "O quê?" murmurou Marta, tentando processar. "Como assim?" Irene segurou as mãos de Marta, apertando-as com cuidado. "A mamãe, na verdade, ela é sua tia. Você foi adotada ainda bebê. A história é complicada. A Renata, sua mãe biológica, era a irmã mais nova da mamãe e sempre foi paparicada pelos nossos avós. Houve brigas, inveja. Renata se envolveu com pessoas erradas, engravidou de você, mas nunca conseguiu se estabilizar. Ela faleceu de overdose quando você tinha apenas 1 ano. Os olhos de Marta encheram-se de lágrimas e ela engoliu em seco. Era como se o chão desaparecesse sob seus pés. Renata, a mãe biológica de Marta, fora a irmã mais nova de Olívia. Sempre paparicada, deixava Olívia sobrecarregada. Marta recordava a sensação de ter, muitas vezes, sentido uma espécie de distância por parte da mãe adotiva, sem entender bem o porquê. Agora tudo começava a fazer sentido. "E por que ninguém nunca me contou isso antes?" questionou Marta, a voz oscilando. Irene, chorando, tentou se explicar. "Eu também descobri por acaso na adolescência. A mamãe me proibiu de contar. Ela disse que, se eu abrisse a boca, ela me tiraria tudo. Fiquei com medo e também me sentia culpada por estar sempre recebendo privilégios. Você sabe que eu vivia ganhando material de pintura, viagens, cursos, enquanto você era a responsável, a que cuidava de tudo." Marta fechou os olhos, tentando assimilar cada fragmento daquela verdade. Então era por isso que Olívia parecia, às vezes, olhar para ela com uma mistura de indiferença e amargura. Existia um ressentimento antigo por trás de cada gesto ou ausência de afeto. "Eu sei que fui covarde", continuou Irene, enxugando as lágrimas com a manga da blusa. "Eu poderia ter te contado antes, mas não tive coragem. Ainda mais ao ver a forma como a mamãe te tratava, sempre se referindo a você como a prática, a confiável, enquanto dizia que eu era a sonhadora, a talentosa. Eu me aproveitava disso. Então, durante todo esse tempo, eu vivia em um lar que não era exatamente meu", disse Marta com um nó na garganta. Eu não fazia ideia de nada disso." Irene baixou a cabeça. "Desculpa. Eu sei que nada que eu disser agora apaga o passado, mas eu queria que você soubesse a verdade." Foi um turbilhão para Marta, a sensação de descobrir que Renata, sua mãe biológica, vivera uma vida marcada por vícios e descaso familiar, enquanto Olívia a adotou não por amor, mas por pressão dos avós. Nesse instante, compreendeu a origem daquela frieza toda. Ao mesmo tempo, doía perceber que poderia ter tido outra história, que jamais conheceria Renata e que se sentira tão invisível por tanto tempo. Elas encerraram aquela conversa na cerâmica em lágrimas e abraços entrecortados por pedidos de desculpa. Irene insistia que faria de tudo para reparar o mal que havia contribuído para agravar. Queria, de alguma forma, devolver a Marta parte do que lhe fora negado. Nos dias que se seguiram, Irene se mostrou presente. Ligava para Marta só para conversar.
chegava de surpresa no apartamento da irmã com pequenas guloseimas e até assumiu algumas despesas básicas dos pais, numa tentativa de corrigir suas omissões anteriores. Marta, ainda magoada, apreciava o gesto de Irene, mas não tinha certeza se era suficiente para apagar tudo o que havia vivido. O ressentimento contra Olívia e Geraldo ainda existia, sobretudo por saber que guardavam um segredo tão doloroso. Entretanto, ela percebeu que o estado de saúde do pai continuava frágil e que Olívia, embora tivesse agido de modo cruel, demonstrava arrependimento sincero nos últimos tempos. Numa noite de insônia, Marta refletia sobre a situação. Conversava mentalmente com a memória de Renata, mesmo sem conhecê-la de fato, perguntando-se que tipo de mulher ela fora. Pensou na mãe adotiva, que na verdade era tia, e em como a criação cheia de inveja e pressão dos avós moldara seu comportamento. Absorta nessas reflexões, decidiu que gritar ou exigir reparação financeira não lhe traria paz, nem faria Renata voltar no tempo. Havia sofrido tanto, mas não queria carregar ódio eterno. Eu preciso seguir em frente, mas estabelecendo novos limites, sussurrou para si mesma naquela madrugada solitária. Não posso continuar sendo explorada e descartada, mas também não quero viver afundada em rancor. Então optou por um caminho diferente, manter certa distância emocional, sem contudo romper definitivamente com a família. Passou a pagar as contas de maneira mais equilibrada, cuidando para não arcar sozinha com todas as despesas. Ligou para Olívia e Irene no mesmo dia, propondo que cada uma assumisse responsabilidades específicas. Irene cobriria parte do aluguel e das compras, enquanto Olívia, que ainda recebia benefícios, pagaria as contas básicas. No fim, a rotina da casa Cardoso encontrou um novo ponto de equilíbrio. Irene frequentava mais o lar dos pais, auxiliando nas tarefas que antes eram empurradas para Marta. Certas manhãs, Irene aparecia para levar Geraldo a uma caminhada leve, conforme a recomendação médica. O pai resmungava, mas acabava cedendo. Olívia, por seu lado, mostrava sinais de remorso. Ela chegou a comentar que pretendia refazer o testamento para corrigir a injustiça cometida. Falou disso timidamente com Marta certa vez. Filha, ou melhor, sobrinha, brincou sem graça. Eu sei que o que fiz foi errado. Quero mudar o testamento, colocar você como herdeira, se me permitir. Marta, que tomava um café na cozinha, suspirou. Faz o que quiser, Olívia. Eu já construí minha vida sem precisar de nada disso. Não é pelo dinheiro. Olívia assentiu com o olhar baixo. Eu sei. Só quero fazer o mínimo para reparar. A reparação legal era secundária para Marta naquele momento. Tudo o que ela desejava era interromper o ciclo de desprezo e omissão. Com o passar dos meses, Marta e Irene aprofundaram os laços de irmandade. Sem as cobranças maternas para competir, descobriram gostos em comum. Irene chegou a pintar uma série de quadros inspirados nos vasos e tigelas moldados por Marta, fazendo uma pequena exposição conjunta numa galeria pequena, mas acolhedora. Durante a abertura desse evento, elas riram juntas ao ver as peças de cerâmica ao lado das telas coloridas de Irene. Você captou direitinho as nuances das minhas criações de argila, Irene. Olha essas cores, comentou Marta, admirando um quadro que exibia um conjunto de vasos em tons terrosos. Foi inspirador observar você trabalhando no torno, respondeu Irene animada. E sabe o que mais me inspira? Ver você se libertando de tanta coisa que te prendia. Elas criaram lembranças positivas e tentaram suprir a carência de tantos anos de rivalidade artificial. De vez em quando, ainda surgiam resquícios de ressentimento, mas ambas se esforçavam para conversar e esclarecer, ao invés de se afastar. Quanto a Olívia e Geraldo, continuaram vivendo na casa que tanto tempo fora palco de tensões. A saúde de Geraldo progrediu, mas ele guardaria sequelas do infarto, precisando de check-ups regulares e atenção redobrada à alimentação. De vez em quando reclamava de ter que comer menos fritura, mas Irene e Marta o convenciam a seguir a dieta. Olívia tentava se reaproximar de Marta, convidando-a para jantares e pedindo conselhos sobre remédios e consultas. Num desses jantares, Marta aceitou aparecer, mas não se demorou.
Você não quer sobremesa, filha? Perguntou Olivia, servindo um pudim. Não, obrigada. Preciso voltar para casa e descansar. Amanhã tenho que chegar cedo ao trabalho, respondeu Marta, sem hostilidade, mas também sem a doçura que Olivia esperava. Ainda assim, o vínculo não foi cortado de vez. Marta percebeu que, pouco a pouco, a mãe adotiva se esforçava para demonstrar cuidado e, embora ela não se sentisse pronta para se jogar nos braços da família, valorizava aqueles pequenos avanços. Existia ali uma forma de perdão lento, quase inevitável, pois parte de Marta compreendia o histórico de traumas que moldara Olivia. Seu foco maior era consolidar a relação sincera com Irene e manter a própria paz. Aos poucos, ia se dando conta de que não precisava abrir mão de tudo para ter afeto. Fora criada para acreditar que era seu dever cuidar dos pais. Mas agora, escolheria como ajudar, quando ajudar e em que medida. A sensação de liberdade a acompanhava enquanto fazia suas peças de cerâmica ou quando visitava a exposição de Irene. Naquele lar, antigas feridas não cicatrizariam da noite para o dia, mas havia a possibilidade de se tornarem marcas menos dolorosas. Para Marta, a cerâmica se transformou num símbolo de cura e paciência. Em cada vaso que moldava, ela percebia que, com calma e persistência, rachaduras podiam ser contornadas e falhas se tornavam parte da arte. Entre o barulho do torno girando, ela encontrava um estado de tranquilidade que jamais imaginara antes. Por fim, Marta decidiu que precisava de um gesto simbólico para dar um ponto final à dor que carregara durante tanto tempo. Resolveu visitar o túmulo de Renata, a mãe biológica que jamais conhecera de verdade. Escolheu um de seus vasos favoritos, feito em tons suaves de azul e branco, e gravou discretamente suas iniciais na base. Num dia de céu nublado, seguiu até o cemitério, encontrando a lápide simples com o nome de Renata. Ali ajoelhou-se e depositou o vaso, sentindo o coração bater descompassado. Eu não sei quase nada de você, mas sei que, de alguma forma, estou aqui por sua causa, sussurrou, com a voz embargada. E mesmo sem ter te conhecido, espero que esteja em paz. Talvez fosse a maneira de dizer, eu sei quem sou e sei de onde vim. A tristeza de ter sido criada por pessoas que a viam como um peso ainda existia, mas agora ela tinha a verdade em mãos. Poderia escolher como seguir adiante, sem a necessidade de corresponder a expectativas sufocantes ou de implorar por afeto. O que importava em última instância era que Marta encontrara sua força para viver além do passado. Não se tratava de negar o que aconteceu, mas de construir algo novo, sem alimentar a dor que por tanto tempo a definira. E assim, num recomeço discreto, a filha ignorada descobriu como florescer sem precisar da aprovação de ninguém, nem mesmo da família que por anos ignorara seu valor.